Glória a Deus, amém? Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz e aquele que pode, vamos nos colocar de pé, amém? Na presença do Senhor Jesus Cristo. Somente o Senhor é digno de receber toda a glória, todo louvor e toda adoração, amém?
ajudar do Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, nos dando glória. Nós viemos para adorar o Senhor, amém? O louvor, irmãos, a hora que ele estava falando para te adorar, eu meditei um pouquinho nesse louvor, viu, irmão? Quem meditou nele hoje? Você deu uma boa analisada? Deu? Está dentro dele? Então vamos ficar em nome de Jesus, amém? Vamos ficar, amém? Nosso prazer é estar na casa do Senhor. Se é o nosso prazer, uma coisa está errada. Amém? Te amar, está errado. Então isso é uma coisa que eu Benedita, deu uma. Amém? Então vamos pôr as nossas mentes para funcionar e vamos andar em nome de Jesus, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Deus, o Senhor nos ama, de verdade. O Senhor tem prazer em ver nós te adorar. O Senhor tem prazer em ver nós estarmos, ó Pai, unidos. O Senhor tem prazer em ver, ó Pai, nós brigando, Senhor, por uma causa tua. O Senhor tem prazer em ver, ó Pai amado, nós lutando para as nossas vidas chegar aonde tu planejou para nós. O Senhor tem prazer em ver nós pôr as obras das trevas por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. O teu prazer, Senhor, é ver nós se achegar mais a ti. É nós estar pertinho de ti, é nós estarmos em comunhão, é nós estarmos em amor, é nós estarmos em união, principalmente com o teu Espírito. Quebra as cadeias, quebra as barreiras, Senhor. Entra, ó Deus amado, com providência em nossas vidas. Sonda, Senhor, o coração do teu povo. Aqui, Senhor, há coração aquebrantado. Aqui, Senhor amado, há vidas, ó Pai, que te ama. Há vidas que não olha à direita e não olha à esquerda. Não olha quem falou, quem fez, quem deixou de fazer. Olha para o alto. Aleluia! E esses que olham para o alto, Senhor, o Senhor está conduzindo as bênçãos e as maravilhas. Não vão passar, ó Deus amado, pelos estreitos. Vão chegar, ó Pai amado, mais rápido, alcançando as suas vitórias. Porque o que o Senhor tem para nós é vitória. O que o Senhor tem para nós é bênção. O que o Senhor tem para nós desta noite é falar conosco, é nos chacoalhar, é, Senhor amado, fazer, ó Pai, as coisas que estão difíceis ficar fácil. É enviar os teus anjos sobre os nossos lares, para estar guardando os nossos lares. É enviar os teus anjos, Senhor, sobre as firmas de cada servo, prosperando, dando, ó Pai amado, a visão de trabalho. Essa é a sua visão. Se nós estivermos conectados contigo, porque tu já tens as bênçãos derramadas para nós. Às vezes a nossa maneira de agir cega como tomarmos posse da bênção. Mas repreenda, Senhor, e abre os nossos olhos nesta noite. Abre os nossos olhos para a glória do teu santo nome. Aleluia, aleluia, amém. Amém, Deus, aleluia.
forma os montes. Põe em fileiras os astros do céu e chama pelo nome. Desamara que te detenhas, dá forma aos montes. Soprou minhas narinas a vida e leva ele. Sonhou pra mim, sonho tão lindo. Vivo pra ele.
qual nos rendemos aos pés da cruz, rendemos a palavra, nos rendemos ao poder e à soberania do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você a cantar juntamente conosco essa canção. Pois aqueles que creem, eu digo, a presença do Senhor já se faz manifesta aqui nesse lugar. Eu creio. Aqueles que creem diz amém. Glória a Deus. Nos toma, Senhor, com teu poder. Nos toma, Senhor. Adoramos a Ti, ó Pai. Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Tu és adorado aqui. Tu és entronizado. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei o que tenho, te entrego a Deus. Vem limpar. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Quero convidar você a cantar essa canção comigo essa noite, a colocar todos os nossos problemas aos pés da cruz, tudo aquilo que te inflige, tudo aquilo que traz para você muitas vezes desespero, tudo aquilo que traz angústia. Quero convidar você a jogar aos pés da cruz. Esse é o único lugar onde encontramos a solução de nossos problemas. Convido você a cantar comigo, pois Ele está aqui, o nosso Senhor, Ele está aqui. Oh, oh, oh. Cante meus momentos. Deus, meu respirar e o meu viver, que seja novo pra ti, ó Deus.
disponível? Quem está disponível a receber a unção do Senhor, a receber a presença dEle em sua casa, em sua vida, em seu comércio, em seu empreendimento? Convido você a cantar comigo. E tu és meu. Eis-me aqui, cantarei. Fazer
Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Exaltado o nome do Senhor. Para sempre. Aquele que é fiel, verdadeiro, santo, é o nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence a Ele. E Ele está aqui. Ele está aqui no altar, Ele está aí, Ele está em toda parte. O nosso Deus, Ele está aqui neste lugar. Aplaudem Ele com toda a força, com toda a alegria que é no seu coração aqui nesta noite. Glória a Deus, podeis assentar. Ao nosso Deus que é maravilhoso, ao nosso Deus que é santo, nosso Deus que é magnífico, ao nosso Deus que tem feito grandes coisas por nós. Hoje eu quero falar a respeito de chamado. Quando Deus fala, quando Deus nos chama para alguma coisa, quando o Senhor nos presenteia com algo, quando Deus, com a sua infinita bondade, ainda que venha surgir em nosso caminho tribulação, venha surgir no nosso caminho algo para impedir o que o Senhor nos prometeu, o que o Senhor nos chamou, mas a grande verdade está em nós o querer, está em nós o cumprir da vontade de Deus. Porque se José chorasse e ficasse decepcionado quando a esposa de Potifar, ela forjou que ele estava tentando agarrá-lo, e na verdade José sabia que ele era um homem honesto, um homem santo de Deus. E quando prepararam aquela prisão para ele, se ele tivesse parado e pensado assim: que Deus é esse que me dá um sonho? Que Deus é esse que me faz uma promessa? Agora o que aparece para mim é uma prisão a qual eu sou inocente. Quanto tempo eu vou ficar nisso? Por quanto tempo eu vou ficar guardado aqui? Meu sonho acabou. O meu chamado se foi, o propósito não existe mais. Até porque estou longe da casa dos meus pais. Eu como vou governar os meus irmãos? Como vou voltar lá se eles mesmo me venderam? O que será da minha vida? Ele não pensou assim. Ele sempre acreditava. O segredo de quando Deus nos chamar, seja para um propósito ministerial, seja um chamado, um presente, um dom, uma profissão, nós temos que estar pronto e lutar a todo tempo, porque quem nos chamou, quem nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não importa o tempo, não importa quanto tempo venha passar, mas a palavra dele foi lançada. O céu se abrirá um dia para que aquilo venha se cumprir, se nós quisermos. Sempre quando Deus fala algo aqui com alguém, eu sempre deixo uma palavra: se você quiser. É algo condicionado.
Não é porque Deus falou, Ele vai ser obrigado a cumprir, mas se nós não nos posicionarmos, não vai cumprir. Se nós pararmos para lamentar, questionar, por que disso, por que daquilo outro, eu posso falar para os irmãos, eu estava em casa meditando, e isso vem na minha cabeça. Se eu fosse parar no caminho, se eu fosse parar, irmãos, no meio do caminho, por algum motivo de afronta, algum motivo de desânimo, alguém chegar e me desanimar, alguém tentar parar o meu caminho, eu precisando ir para outra direção. Eu nunca parei, irmãos. Se alguém falou aqui, nesse altar você não sobe, eu vou para outro, que me chama, vem. E se ninguém me chamar, eu permaneço fiel. Deus é Senhor. Eu estou querendo dizer para vocês que os homens podem te impedir até um certo ponto, mas quando Deus entra com provisão, ninguém pode nos impedir, ninguém pode nos parar. Agora você serve, claro, sim, amém? Agora é de oração, nós precisamos de um homem de oração, um homem de Deus. Estou dizendo isso para vocês, irmãos, que é minha família, vocês são, e eu trabalho abertamente com vocês, eu não tenho nada que eu possa esconder de vocês. Não estou dizendo que isso é para hoje, é para amanhã, eu não sei. Eu estou querendo dizer para vocês como Deus trabalha, a maneira como que Deus trabalha. Então o que eu mais prego aqui nesse lugar, eu olho para ele, não é porque é meu filho, Deus tem um chamado, sim, e muito forte. Estava numa loja de terno da congregação cristã, e o proprietário, eu conversando com ele, eu levei alguns medicamentos para ele, e ele falando, para vocês entenderem como funciona, ele falando no celular, meio desesperado, até nós atrasamos um pouco ali. Ele estava falando com a sua irmã, saudável, estava tudo certo, e de repente surgiu um tumor na cabeça dela. Surgiu um tumor, e ele falando que Deus cura, que Deus faz, e aquela coisa toda. E quando ele desligou o celular, ele falou: vocês ouviram? Eu falei daquele jeito porque é minha irmã, dando ânimo para ela, mas meu coração está arrebentando de tristeza pela minha irmã. Aí eu olhei para ele e falei para ele assim: você está vendo esse menino aqui, que era Juninho? Era sexta-feira. Ele está completando 36 anos. Perguntei para ele: você conhece o Carlos? Ele falou assim: ele é promotor, um homem de Deus de Franca, da congregação. Conheço. Ele é promotor e uma pessoa usadíssima por Deus. Falei: então esse menino há 36 anos atrás estava no ventre da sua mãe. Os médicos falaram que nada poderia vir. Eu contando para ele, porque o outro morreu. E o médico falou: não, nós vamos tirar tudo que tem, porque ela não pode mais, o útero dela não aguenta. Ela tem umas coisas, na época foi assim. E mesmo assim, porque eu sabia, porque Deus tinha me mostrado ele, eu falei: isso não pode acontecer. E ela engravidou. Mas engravidou porque nós quis mesmo, nós jejuamos para isso. Ela engravidou. E quando ela estava de 2 meses, eu contando para ele, desculpa, 2 meses, nós fomos no médico. Ele olhou, me chamou de irresponsável e de tudo que vocês imaginaram. Você é um irresponsável. Baixei minha cabeça, dentro da... Obrigado. Dentro da ciência, ele estava certo. Dentro da ciência ele estava certo.
Aí tudo bem, fomos para casa. E quando estava no 3º mês, eu acompanhando, colocava a mão, orava, chamava-o pelo nome, não tinha feito ultrassom, não tinha feito nada, mas eu sabia o que Deus estava fazendo. Mas nós entramos em depressão, eu estava contando para esse irmão. Nós entramos em depressão. E nessa depressão, parei de ir na igreja. Mas eu morava perto da igreja, dessa mesma igreja que me fez esse convite. Eu congregava, era sede. E falei, o pastor vai passar aqui, ele vai me visitar, é caminho. É só sair daqui da igreja, virar, passar na porta de casa e visitar a gente. Foi dando 9h30, acho que o culto já acabou, falei para ela. E ela falou, vamos dormir. Estou falando que eu falei para ele, vamos dormir. A hora que ela estava arrumando a cama, alguém bateu palma. Eu atendi. E ele falou, nós estávamos passando aqui e Deus nos mandou entrar. Não sei o que vocês estão passando. Falei, eu já estava esperando vocês. Eles entraram, irmãos. É por isso que eu tenho essa cabeça. Já contei isso para vocês um monte de vezes. Mas é para vocês entenderem a mensagem de hoje. Eles entraram. Nós não vamos tomar muito tempo. Podemos orar? Podemos. Eles oram só de joelho. Dobraram os joelhos. E esse rapaz que estava lá, o Carlos, que hoje é promotor, não sei se é juiz, dobraram os joelhos. Eu achei interessante que colocaram o véu na cabeça, porque eles não oram sem, as mulheres com o véu na cabeça, sem o véu. Oraram a Deus. E ele levantou em profecia e apontou para o útero. Ele não sabia nada, irmãos, não estava aparecendo nada ele sabia. Para vocês saberem quem é essa pessoa. E ele disse: este, não é esta, este, eu estou dando. Conta a partir de hoje. Eu contei isso para o rapaz lá. Ele ficou maravilhado. Falou, eu vou contar na igreja, na igreja congregação, e por onde eu passar, ele falou. E tudo bem. Aquela tristeza saiu do meu coração, saiu do coração da minha esposa. E fomos ouvindo o médico falar, cada vez que a gente ia, era uma surra que a gente tomava, mas nós estávamos cientes que aquele que prometeu, mesmo sozinho, mesmo sem a ajuda de pastores, mesmo sem a ajuda de obreiros, diáconos, mas estava nós dois confiando naquilo que Deus prometeu. O que eu falo muito para os meninos aí, eu falo aos meninos, nós nunca fomos de parar, irmãos, com Deus. Os homens pararam com a gente, deixaram de nos dar atenção, mas nós não desistimos da atenção daquele que é eterno. E Ele sabe o porquê eu estou falando isso aqui hoje. Amém? Vocês vão entender. Aí tudo bem, 6 meses, 7 meses, 8 meses, aproximando do 9, a gente já se perde, né, pastora Benedita? Aí eu falei para ele, doutor, eu tenho um bom convênio, mas eu quero te pagar por fora. Eu quero te pagar por fora, para você fazer direitinho. Olha aí a cabeça da gente. Tudo bem, ele falou assim, daqui 15 dias, aliás, você vem daqui tal dia, para a gente marcar daqui 15 dias, para a gente já entrar fazendo Oi? A cesárea, obrigado. Aí tudo bem, era carnaval, a cidade estava em festa, ela não tinha nenhuma dor, está tudo bem, está tudo maravilhosamente bem. Falei, vamos tomar sorvete? Vamos tomar sorvete. Vamos comer tal coisa, vamos comer tal coisa. A hora que der 10 horas, sempre está lá 10 horas foi marcado. Tudo bem, mas ela entrou numa boa, sem dor, sem nada, porque eu disse que eu ia pagar. E ele estava de plantão. Ele ia marcar daqui 15 dias.
Quando ela entrou, estava demorando. Falei, meu Deus, o que está acontecendo lá? Era só para ele olhar porque eu não podia entrar, era a Santa Casa ali. A enfermeira chegou e falou assim, vai buscar a roupa porque o neném está nascendo. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque eu prego assim, porque eu bato de frente, o porquê essa missionária falou, Deus te levantou para levantar contra profetas de Baal. Eu te levantei, e é verdade. E é verdade, irmãos, confrontar sacerdotes de Baal, e quantos não passou no meu caminho? E pergunta para mim onde eles estão, e mais algum para onde vão depois, porque eu não mexo com ninguém, eu apenas prego aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito, eu ensino vocês aquilo que eu acredito, e sei que é verdade, e vai acontecer. Quando eu disse que essa menina ia ser doutora, porque ela vai ser doutora mesmo, não é só porque eu disse, a convicção estava no coração dela, só se ela não quiser, não importa de onde saia, mas Deus é fiel para cumprir a sua palavra, aquilo que nós profetizamos. Passou alguns dias, o doutor chegou em mim e falou assim, você disse que ia me pagar. Eu falei, doutor, por favor, o senhor estava de plantão, não estava? Como que eu vou pagar alguém que já estava de plantão? Então Deus usou o mesmo de plantão naquele dia, para que pudesse acontecer isso. Falei para ele, ele saiu maravilhado, meio com, ele ajando com o rosto, olho meio lagrimoso, e falou, eu vou contar isso por onde eu passar. E ele falou para mim, sabe esse profeta aí? É um dos mais perseguidos da congregação cristã. O quanto Deus usa, ele é perseguido. Amém, igreja? Então eu estou querendo dizer para vocês, se Deus falou, não brinca com aquilo que Ele te falou. Quando ele olha para Terá, pai de Abraão, acho que é isso, ele chama, não é Abraão de primeira mão, chama Terá, o pai dele. Aí ele para na terra de Ur, ele para ali com seus 3 filhos, Abraão, Naor e Harã. Os 3 filhos para em Ur. Em Ur ele estaciona. Enquanto ele está por ali, morre Harã, o seu filho. Aí então que ele ficou preso ali, porque ele ficou preso ali chorando, ele ficou preso lamentando, ele ficou preso ali, esqueceu do chamado, mas ele ficou lamentando a morte do seu filho, chorando a morte do seu filho a vida inteira, até ele morrer. Quantos de nós aqui Deus chama, Deus tem um propósito, Deus tinha um propósito para Abraão, Deus tinha um propósito para seu pai, mas o seu pai ficou chorando, lamentando. Quantos aqui, presta atenção nessa mensagem, quantos aqui, às vezes pensa que é uma religião, uma coisa comum? Não é, irmãos, isso aqui é de Deus, não é brincadeira não, isso é Deus, quando Deus fala Ele cumpre. E muitas pessoas estão paradas, muitas pessoas estão estacionadas, algumas porque perdeu algo, algumas porque não conseguiu conquistar, outras não quer dar um passo de fé, continua do jeito que está, a vida amarrada, a vida ali presa naquilo, e as coisas vão piorando, até morrer Harã. As pessoas vão piorando, por quê? Porque estacionou, não quer saber muitas das vezes de Deus mais, serve a Deus quando quer, aí as coisas começam a piorar, e agora eu vou correr, mas não tem como correr mais, Harã morreu, agora fica chorando a perca, a destruição, o mal que chegou,
por falta de ânimo e dar continuidade no que Deus chamou. E ele ficou ali até morrer. Morreu e não participou da promessa, do chamado que Deus o fez. Agora Deus não para. Deus não para. Se você parar, Deus não para. Se eu parar, Deus não vai parar. E Deus continua. Se eu ficar em casa e não o servir, Ele continua, levanta um bêbado, uma prostituta e vai fazer a obra dele. Mas a obra dele não para. Quando nós pensamos, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso servir o Senhor, eu não preciso dar oferta na igreja, Ele levanta aquele pior e transforma a vida dele, e ele vai fazer a obra do Senhor. Essa é a verdade. O pai de Abraão morre, e Deus agora olha para Abraão e diz: Abraão, sai do meio do teu povo, da tua parentela, que farei de ti uma grande nação. Mas veja bem, irmãos, muitas das vezes o conforto faz as pessoas acomodarem. Quando não tem, elas correm, faz campanha, chora, rola no altar, quando está faltando. Mas quando chega aquela provisão que Deus tinha 100 vezes mais para dar, mas estaciona naquela que já muda, já vou fazer minhas coisas, já vou fazer isso, aquilo outro, vou ficar dormindo, porque não precisa. Mas amanhã a caminhada continua. Porque eles tinham dinheiro. Terá tinha dinheiro. Ele tinha bens. E ele se acomodou porque gostava de churrasco, gostava das coisas, uma vida boa. Quem não gosta? Eu gosto. Agora, ele não existe mais. Mas Deus chega: Abraão, sai do meio do teu povo, te faz mal, às vezes, irmãos, família faz mal, às vezes amigos faz mal, desanima, faz com que não anda, faz que não toma posse da bênção, daquilo que Deus tem, e chama Abraão: sai do meio do teu povo. E Abraão, ele sai. E esse irmão de Abraão tinha um filho chamado Ló. E Ló foi com Abraão. Abraão não preocupou com as festas. É isso que Deus quer, que o nosso coração esteja voltado a Ele. O nosso coração não pode estar voltado a ídolos ou alguma coisa que possa nos prender nessa terra. Deus se alegra quando nós abrimos o coração para o bem da Tua palavra, porque vai ser bom para nós. E Abraão olha para trás, fala para sua esposa. É a voz de Deus. E ela, com muita sabedoria, ela falou: aonde você for, meu Senhor, eu irei com você. Ela não questionou. Glória a Deus. Louva a Deus. Vocês vão ouvir falar muito da minha esposa. Desde quando a conheci, eu falo para ela: vamos. Ela fala: Deus te falou. Eu falo: sim, então vamos. Porque se Deus te falou, eu quero ir junto. Sem saber aonde vai morar. Quando nós viemos para Olímpia, perguntei na escola do Juninho lá, a diretora perguntou: para onde vocês vão? Nós falamos: para Olímpia. Ela falou: eu conheço lá, tem acho que um termas, eu já fui lá, é uma cidade muito boa. Nós não sabíamos nem aonde a gente ia morar. O Jaime estava lá para descarregar a mudança. O Jaime estava lá. Mas louvado seja Deus, o Senhor estava no comando. O Deus que vê, o Deus que Agar, quando estava lá no deserto, Agar, quando estava no deserto,
porque ela foi mandada embora pela sua senhora, que era Sara. Acabou o pão, acabou a água, o menino ia morrer. E a hora que ela pensa que tudo estava acabado, Deus manifesta através de um anjo e fala para ela: não, ele não vai morrer, e nem você, porque eu tenho uma promessa na vida desse menino. E ela olhou e exclamou: este é o Deus que me vê. Ela colocou isso no nome: o Deus que me vê. É o Deus que te vê, é o Deus que me vê, é o Deus que vê você, sabe de nós, sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Não precisa ficar lamentando e falando assim: para que eu vou na igreja? Para que a minha vida continua da mesma coisa? Não, irmãos, ela não continua não, porque o Deus que te vê, Ele está te olhando e Ele tem o melhor para você. Às vezes a falta de paciência, a falta de sair do comodismo, Deus está vendo tudo isso. Então, voltando à palavra, ele olha e ela fala: estou disposto a ir. Mas era uma cidade que tinha bons salões de beleza. É uma cidade que estava no auge, modernismo, roupa da moda. E Sara vivia nisso tudo, que eles tinham dinheiro. Mas ela olhava para si: mas meu velho, eu não tenho filho. Nós não temos filho. Vamos levar Ló, filho de Arã, que o pai dele morreu. Mas Deus não disse isso. Deus disse que faria dele uma grande nação, do ventre dele mesmo, do seu interior, de Sara. E agora eles veem os portões fecharem, saindo de um lugar de conforto, um lugar de prosperidade, para entrar no deserto. E a palavra fala que Deus chamou ele, e ele não sabia para onde ele ia, mas ele confiava que aquele que prometeu era fiel para cumprir. E eles foram. Vocês conhecem todo o teor da história. Vocês sabem quem foi Abraão, um dos homens mais ricos e poderosos daquele tempo. Um homem que depois da velhice desfilou com seu filho nos braços, os braços já velho, magro, mas estava desfilando com a promessa que o Senhor havia prometido, e ele acreditou. Quando nós acreditamos no que Deus tem para nós, nós estamos mostrando que Deus sabe o que faz, que o Senhor pode fazer. Quando nós falhamos no servir a Deus, é porque nós não acreditamos nele, porque nós servimos aquele que nós acreditamos. Quando os discípulos estavam ali pescando, e eles voltam para a praia, Pedro, Tiago, João e os demais, eles voltam para a praia, porque eles não pescaram nada. Eles não tinham conseguido pescar nada com toda a experiência deles. Eles estavam ali lavando as redes, limpando o barco. Numa situação dessa, ele estava frustrado, porque não havia pescado nada. Olha só como funciona. E de repente chega o Galileu, vai aproximando com aquele olhar manso, mas cheio de amor. E do nada ele olha para eles e fala assim: podem me emprestar esse barco? Eles não olharam para o outro: quem é esse? Quem é esse? Que nós tivemos um dia daqueles, tivemos um dia com tanta dificuldade, e ele vem ainda, depois que nós lavamos o barco, as redes, nos pede o barco emprestado. Mas eles não pensaram no azeite.
Não pensaram isso. Eles colocaram Jesus dentro do barco, sem eles conhecerem, e afastaram da praia. E Jesus pregou um sermão que mexeu no coração daquelas pessoas que estavam presentes. E quando termina a pregação, quando ele vai devolver o barco, ele fala para eles: volta para o meio do lago, do mar, e lança a rede para o outro lado. Eles olham: nós estávamos lá agora, não pegamos nada. Mas Pedro olha e fala para ele: segundo as suas palavras, nós lançaremos a rede. E quando lança a rede, ele tinha dado comando para todos os peixes que estavam lá na profundeza, que pudessem reunir na rede daqueles que emprestaram o barco sem ousar, sem reclamar. E a rede voltou repleta de grandes peixes, e eles precisaram de ajuda para eles apanharem aqueles peixes. Sabe, irmãos, quando nós negligenciamos o nosso chamado, quando nós negligenciamos de cultuar, de adorar, nós estamos rejeitando as bênçãos dos céus. Talvez muitos podem olhar que, não é o pastor que é negão, irmãos, eu não faço nada, mas eu sou enviado daquele lá que me enviou, me chamou e me colocou neste altar, a minha esposa, e agora é meu filho. Muitos têm deixado de ser abençoados porque pensam diferente, não valoriza. Segundo as suas palavras, lançarei a rede, porque eles emprestaram, eles não ficou questionando, eles não falaram: não, eu não vou fazer nada para o senhor, não. Então a grande verdade da bênção de Deus, muitas das vezes está retida, não é por Deus. Muitas pessoas não são abençoadas, não é por causa do Senhor, não. É porque a negligência está dentro do coração, quer que o Senhor cura, mas do jeito que está, Deus não vai curar. Quer que o Senhor multiplica, mas como vai multiplicar? Quer que o Senhor restaure, mas como vai restaurar? Amém, igreja? Vocês estão me entendendo? Amém. E eles chegaram à praia, e Jesus fala para eles assim: vinde, vocês não serão mais pescadores de peixe, vocês serão pescadores de homens. Abandonaram o trabalho deles, seguiram aquele homem que eles nunca tinham visto, mas viu que algo extraordinário estava naquele jovem galileu. E eles agora, como vagabundos para muitos, aonde Jesus ia, eles iam. Eles já não tinham mais empregos, eles não tinham mais dinheiro, eles não tinham mais nada, aparentemente falando, mas eles tinham o Senhor da vida. Eles entenderam que aquele homem não ia deixar faltar nada para eles. Eles sabiam que aquele homem não ia deixar faltar nada. Ainda que as pessoas o chamassem de vagabundos, mas eles não estavam nem aí, porque aquele que chamou, eles entenderam que é fiel. Às vezes nos falta isso, igreja, ainda mais aqui, nesse lugar que Deus tem falado tanto, lugar que Deus fala tanto. Quando não é por mim, é pela minha esposa. Quando não é pela minha esposa, é pelo meu filho. E quando não é pelo meu filho, por alguém que se coloca em prontidão aqui. Quantos Deus tem falado aqui nesse altar, igreja? Quantas curas, quantas pessoas morreram nesta cidade com leucemia? Quantas pessoas morreram, jovens? E Deus cura uma jovem senhora aqui no nosso meio. Vocês se lembram disso?
que quando eu desci do altar, fui cumprimentar ela, porque ela estava desviada já fazia um tempo. E quando ela veio, eu fui apertar a mão dela e dizer: paz do Senhor. Deus fala no meu coração: eu vou trocar o sangue dela. Ela está com uma doença grave no sangue. Olhei para ela, perguntei: você sabe que você tem uma doença grave no sangue? Não. Mas Deus sabe. E Deus vai curar o seu sangue. Aí ela voltou. Era carnaval, muita bebida e muita coisa. E no meio da festa, ela passa mal. E quando passa mal, é levada no hospital. E quando ela passa pelos exames, é diagnosticada com leucemia. E estava fora de controle. E a Maria, ela trabalhava no laboratório, chegou em casa, que eu morava perto do laboratório lá em cima. Nos chamou, né, Benedita? E falou: pastor, olha isso aqui. E é umas coisas até bonitas, porque é tudo reluzente. Ela falou: isso aí que parece que é bonito, que é reluzente, o sangue está tomado. E os médicos já estão perguntando um para o outro: já houve óbito? Já entrou em óbito? Cadê a Maria? Amém, filha? Não é bem assim? Se chorou lá em casa, nós oramos lá. Aí em cima desse altar, deixaram ela sair. Ela veio de máscara, quem lembra? E Deus usou a pastora Benedita e falou assim: ó, nem os seus cabelos vão cair. Aqui em cima. Sabe, irmãos, profetizar. Profetizar, eu acho que está entre nós aqui, é uma coisa. Mas olhar e ter a revelação de Deus, aqui vida ou morte, é outra coisa. Não foi assim, seus cabelos não vão cair. E Deus me tomou e eu disse assim: o Senhor está trocando o teu sangue agora. Pode ir amanhã, amém, igreja? Quem estava aqui? Pode ir amanhã fazer exame. Mas olha, o sinal fica. Tudo bem, irmãos. Quando foi no outro dia, fez exame, o que aconteceu, Maria? Microfone, gente. Alguém leva esse microfone para ela. Aquelas células do câncer já estavam todas acabadas, todas destruídas. Oh, irmãos, a gente não brinca. Amém? Ele age aqui. Ele trabalha nesse altar. O que ele fala, ele cumpre. Ele é fiel para cumprir. Amém? Isso foi uma dos milagres. E Deus falou muita coisa com muitas pessoas. Coisas boas, coisas também que Deus não queria que acontecesse, mas a pessoa deu espaço e lugar, acontece. Eu estou falando isso porque há quase 6 meses atrás, o James ao lado da Steph, e Deus perguntou para ele não estava nem pensando nisso. Eu não estava nem pensando nisso. Sabe por quê, irmãos? Um dia, a mãe vai saber. Solange vai saber. E o Jaime também. Ele falou: pastor, eu estou em dúvida no serviço. É no tiro de guerra. Mas eles vão me registrar como auxiliar de limpeza. Só que ele estava fazendo todo o trabalho que um oficial fazia. E ele falou: sou auxiliar de limpeza. O que o senhor acha? Eu até falei para os pais, lembra? Falei: deixa aí, que está no lugar certo.
E Deus pode mover alguma coisa. Vocês vão lembrar mais ou menos assim. Está gravado essas coisas. Essa fala não que foi particular com vocês. Ele ficou ali como auxiliar de limpeza. Nenhum jovem queria se registrar com isso, irmãos. Prefere entrar na Cutrale, qualquer outro lugar. Um auxiliar de limpeza, não ia querer. Mas ele quis. Eu falei com ele, ele quis. Ele aceitou. Fiel. Eu tomo como um dos meu segundo filho, ao lado do Elias Júnior, pela a dedicação ao altar. Quando ele chegou à igreja, toda a confraternização nossa, toda a comunhão, ele procurava servir. É ou não é, seu Luiz? Com a jarrinha, suco, depois ele foi dando uma parada, mas ele servia. O que eu preciso, sempre precisei. O senhor está precisando de alguma coisa? Está tudo bem com o senhor? A pastora está bem? O que o senhor quer que eu faça? E isso ele fazia o tempo todo. Da mesma forma, irmãos, nem todo mundo é igual. Nem todo mundo é igual. Os discípulos foram: me empresta o barco. Emprestou o barco. E eles receberam, meu Deus do céu, que honraria com aqueles 12 homens. Os 11, contando com Paulo, receberam. Que honraria que eles receberam, só por ter emprestado o barco. Mas eles poderiam negar. Qual honraria que você vai ter se você dedicar a sua vida? Não é o pastor Elias nem a pastora Benedita. Dedicar a sua vida ao reino. Se é aqui que Deus te colocou para você servir, é aqui que você precisa servir de todo o teu coração. A recompensa vem. A recompensa vem. Amém? Eu vou contar uma história ainda antes de continuar o que eu estava falando. Quem lembra de Sunamita? Todo dia Eliseu passava com Geazi, ela ficava olhando. E ela voltou para o seu marido. Não sei se ela chamou ele de amor ou de bem. Você está vendo aquele homem que passa ali, quase todas as tardes ou quase todos os dias? É um homem de Deus. É um homem de Deus. Eliseu, ele é um homem de Deus. Porque, irmãos, hoje o valor é para quem não vale nada. Infelizmente é assim. Principalmente na internet, que vocês não conhecem ninguém. Ali eles deixam tudo florido, mas é um baita de um salafrário. Até mesmo bandidas que usam da palavra de Deus para enganar as pessoas, e as pessoas gostam porque falam as palavras que lhe agradam. Mas ela teve o discernimento, porque naquele tempo não era diferente. Ela viu que Eliseu era um homem de Deus, e ela fala: meu amor, vamos fazer um quartinho aqui para eles, e vamos colocar uma mesa, uma cadeira, uma cama. Quando eles passarem por aqui na missão, ele passa por aqui. O esposo dela tinha muito dinheiro, talvez dá a entender que é um senhor de mais idade do que ela. E ela fez o quartinho. Eliseu, quando vinha, pousava ali. Um dia, ela chegou ali, ou seja, Eliseu falou assim para Geazi: vai lá e pergunta, o que falta para ela? Ela olhou e falou: não me falta nada. Dinheiro ela tinha bens, ela tinha uma vida já tranquila. E Geazi voltou, falou: ela não precisa de nada não.
Eliseu falou: volta lá, ela não tem filho. E diz para ela que em certo tempo ela vai estar com o filho no colo. Aí ela disse assim: olha, não brinca com essas coisas. Não brinca. Amém? E tudo bem. Cumpriu a palavra do Senhor. Em certo tempo, não demorou muito, ela estava com o filho. Mas segundo a história, um dia, o filho, acredito que levava algumas mensagens, alguma coisa para o pai, e o sol estava muito quente. Alguns estudiosos falam que era meningite. A cabeça dele doeu demais e morreu. Primeira coisa que ela faz, ela não mandou mensagem dar a entender para o seu marido. Ela guardou o jumento, montou sobre ele e foi na direção do profeta. E quando ele estava chegando perto, Eliseu fala assim: Geazi não é a sunamita? Ele fala: é. Vai ao encontro dela, pergunta se está tudo bem com ela. E ele foi, perguntou: tudo bem com a senhora? Ela falou: está tudo bem comigo. Mas não é nada, ela deixou um filho morto em casa. Vai tudo bem comigo. Ela disse que vai tudo bem com ela. E teve ali Aí quando ela chega perto de Eliseu, Eliseu pergunta, e ele fala assim: Deus não me fez saber, Deus não me revelou. Está vendo, irmãos? Deus trabalha do jeito que Ele quer, não é do jeito que muitos homens acham que vai fazer. Muitos falam assim: eu vou fazer, se você não tem fé, vai pela minha. Não existe, isso é mentira. Isso é uma mentira descarada. Porque Eliseu, o grande profeta, ele não soube o que ela estava passando. Mas tudo bem. Eliseu vai conversando, ela fala: meu filho morreu. Eu falei para você, não brinca com essas coisas. Vocês me dão um presente, mandam me dar um presente, e depois vocês estão brincando com o meu sentimento. Agora está morto lá. Eliseu manda Geazi colocar o cajado sobre o corpo do menino e talvez fazer uma oração. Geazi vai, e nada, o menino continuou morto do mesmo jeito. Existem certas situações que a gente aprende. Não adianta enviar Geazi, nós mesmos temos que ir, porque é obra do homem de Deus. E aí Eliseu vai, bem, não me lembro agora o que acontece, só sei que o menino ressuscita. Ela entrega para a mãe. Tudo bem, dali encerra a história. Aí você não ouve falar mais. E um certo tempo, o profeta visita ela, olha bem, e fala: sunamita, vai vir uma fome na terra, presta atenção, vocês vão entender. Vai vir uma fome na terra. Não era mensagem, nem estudei essa mensagem. Vai vir uma fome na terra, 7 anos de fome. Vai peregrinar nas terras, não sei se é dos filisteus ou a mesma terra que Noemi, não interessa. Vai peregrina por lá, porque nessa terra vai haver fome. Tudo bem. Ela foi peregrinar nessa terra. E segundo a palavra do Senhor, quando se completou 7 anos que Eliseu havia dito, ela volta para a terra. Mas quando ela volta para a terra, estava tudo assolado, estava uma miséria, os campos não produziam mais, estava tudo destruído. Mas naquele exato momento o rei, falando com Geazi: Geazi, fala para mim um pouco de Eliseu, do que você já presenciou. E Geazi começou a contar essa história. Havia uma mulher
chamada Sunamita. E aconteceu isso, isso e aquilo outro. O filho dela morreu e Eliseu ressuscitou. Ele falou, mas é verdade? Enquanto ele falava, mas é verdade, ela foi chegando. Aí o moço falou, ah, é essa aí, é a Sunamita, é ela, é essa mulher aqui. E ela falou, é verdade. Olha só, irmãos, como a bênção de Deus, ela não falha, Deus não esquece. Passa 1 ano, 2 anos, pode passar 10 anos, 20 anos, Deus permanece com a sua promessa, e ela cumpre no tempo determinado, porque Ele é Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mesmo que muitos não creem, eu creio em milagres, creio mesmo, eu creio em cura divina, eu creio até em ressurreição dos mortos, quando Deus tem um propósito. Eu creio que Ele faz proezas, milagres e maravilhas. É o Evangelho que eu prego, não é de conversa, não é de palavra, porque falar até papagaio fala, mas não faz mais nada. Amém? Eu creio que os sinais seguirão os que creem. E hoje muitos seguem os sinais. Os sinais devem seguir os que crerem. Amém? Se eu creio, os sinais vão me seguir. Em nome do Senhor Jesus, se você crê, os sinais vão te seguir. Aí ela chegou, o rei falou, entusiasmado ele estava. Essa é a mulher, eu acho que o menino também estava, esse é o rapaz, o menino. O rei fala assim, vem cá. O que faz aqui? Eu vim reclamar o meu campo, as minhas coisas. O rei, olha, a verdade é, restitui tudo a ela, que os campos dela produziria nesses 7 anos, como se tivesse produzido. Restitui a ela, restitui isso, restitui aquilo outro, e ela vai ser como antes. Sabe por quê, irmãos? Ela olhou para um homem de Deus, na simplicidade dela, ela pôde fazer o que ela podia fazer, um lugar para ele ficar. E hoje muitos sofrem, sabe por quê, irmãos? Por ser mesquinho. Muitos sofrem por isso, por ser mesquinho. Eu ensinei o meu filho a ser um homem de Deus, um homem que não coloca o coração em finanças nenhuma, porque tudo que ele pega, ele dá o dízimo, ele dá suas ofertas. A minha esposa, eu falei na terça-feira ou na quinta, pode olhar para ela, toda terça, quinta, sábado, domingo, ela tem uma oferta para colocar aqui. Cadê o Felipe? O Felipe sabe disso, que às vezes ela pede para ele vir colocar aqui a oferta. Sabe por quê, irmãos? Não porque ela quer que Deus restitui, porque Deus vai restituir de todo jeito, mas é porque ela acredita na palavra do Senhor, e eu acredito na palavra do Senhor, é por isso que eu prego. A pessoa vai retendo, como vai receber lá na frente? Mas Sunamita tinha feito um investimento, isso é para empresários, comerciantes, pessoas que trabalham autônomas. Isso é para você entender que o que você investe, Deus Ele vai te lembrar de você, em nome de Jesus. E falando do menino, do James, Deus mandou perguntar para ele, você quer uma farda? Porque estava longe do raciocínio, da condição dele. Havia perdido algumas oportunidades, não perdido, não. Amém? E ele não estava entendendo, está tão fora que ele não entendeu, não é, o Stephanie? Falei, é uma farda, pode ver que estava gravado, nós colocamos aqui esses dias aí. E vai, quero, então, não vai demorar muito, e você terá uma farda, um patente. Naquele dia Deus falou com o Elias Júnior, amém? Porque o Elias Júnior, ele queria uma farda depois. Aí depois Deus disse para ele, não, você já tem uma farda, é meu companheiro das minhas batalhas, das minhas jornadas.
E ele disse: eu quero. Deus disse: em pouco tempo, isso vai cumprir. Mas antes disso, já me lembrou, não sei quanto tempo que teve aquela profecia. Em 2024, mais ou menos. Me mostrou para mim, o James me mostrou uma profecia. E nessa profecia Deus falou para ele assim, que ele ia chegar num lugar onde ninguém da família tinha chegado. E há quase 6 meses, Deus disse: então você vai ter uma farda. Tem mistério aí. Tem. Semana passada foi diferente, essa vai ser mais diferente. Vamos nos colocar em pé e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Que vocês tenham uma ótima semana, em nome de muita surpresa boa. Lembra, não há nada difícil para Deus. Abraão entendeu que nada é difícil para Deus. Todos os milagres Ele realiza. Mas nossa parte, nós precisamos fazer. Em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus, Criador de toda a terra. Queremos agradecer, Senhor, pelo culto que tivemos, Senhor, essa noite, Senhor. Pela vida de cada irmão e irmã aqui presente. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por Tua presença que fez manifesta aqui no nosso meio, pelos milagres, Senhor, realizados nesse lugar. Senhor, tome a vida de cada irmão e irmã, Senhor, de volta para a sua casa. Dê uma ótima semana, livra de todo mal, nos oculte dos olhos, Senhor, do adversário. Nos livra, Senhor, de armações, de mecanismos malignos do sistema, Senhor. Livre de paz e prosperidade, como você já tem feito em nossa vida, Senhor. Nos dê uma semana próspera, abençoada, cheia de proteção, graça, Senhor, e com o Teu amor sempre ao nosso lado, Pai. Muito obrigado, no nome de Seu Filho Jesus. Amém. Que o amor do grande Deus, a graça consoladora do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e sempre. Todos digam amém. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Antes da palma, vi papéis, e não é pouco papel, eu vi. Amém? Deus está movendo. Vocês vão ter notícia. Vai dizer: mas como? Deus está movendo. Eu sei, para nossa irmã, viu? Tem algo que está sendo feito aí. Amém? E todos aqui, quem recebe? Que Deus os abençoe, irmão. Toma posse. Não importa o que é. Toma posse. Toma posse. Vai em paz. Em nome de Jesus. Amém?